Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 47 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a degradação e conservação do solo, nossa parte 3. Nessa aula falaremos sobre as atitudes que evitam a degradação do solo e promovem a sua conservação. Porque além de não degradar, não prejudicar o solo, nós precisamos conservar ele para uma futura plantação, para uma outra vegetação que ali vai se formar. Então nós precisamos não degradar, não destruir o solo e também preservar ele, conservar. E vamos falar sobre as práticas agrícolas que conservam o solo. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer algumas práticas agrícolas capazes de conservar o solo e evitar a sua degradação, e nós vamos também compreender a importância da cobertura vegetal para a conservação do solo. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e preciso que vocês tenham em mãos o penal de vocês. Façam as anotações dos conceitos, das definições, das curiosidades, das formas de cultivo que nós veremos hoje, que evitam a degradação do solo e promovem a sua conservação. Sei que vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando vocês forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Vamos começar? Conservação do solo. São várias as ações humanas que provocam a degradação do solo, que prejudicam o solo, que poluem, que contaminam, que desgastam o solo. Para conservá-lo, é preciso que as atividades sejam planejadas, de modo que o aproveitamento do solo não comprometa seu uso pelas futuras gerações. Então, nós precisamos sim utilizar do solo. Precisamos plantar, colher o alimento, retirar do solo na nossa subsistência, a nossa matéria-prima. Mas nós também devemos fazer isso com planejamento, com cuidado, de modo a não comprometer o uso do solo pelas futuras gerações. Certo? A ideia de sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Manter a cobertura vegetal evita a erosão. Já conversamos nas nossas aulas passadas. O empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. A variedade de seres vivos, a variedade de plantas num solo aumenta a biodiversidade. Está relacionado com a biodiversidade. Quanto mais vegetação, mais espécies diferentes eu tenho, menor vai ser o consumo de um único tipo de sal mineral que nós temos no solo ou de um único tipo de nutriente que nós temos no solo. Vai sempre estar em um ciclo os nutrientes e os sais minerais disponíveis no solo. A cobertura vegetal impede que as chuvas e os ventos atinjam o solo diretamente, o que causaria a sua erosão. Nós já conversamos também nas nossas aulas passadas. Além disso, as raízes das plantas fixam o solo e abrem espaço para a entrada da água e do ar, tornando o solo mais poroso, diminuindo o risco da ocorrência de enxurradas que arrastam a camada mais superficial do solo, intensificando ainda mais a erosão. Então, vegetação, a cobertura vegetal no solo é incrivelmente importante. Mantém uma grande quantidade, uma grande variedade de nutrientes do solo. Não se faz necessária a adubação desse solo, porque os nutrientes estão sempre circulando, sempre num ciclo. Teremos uma grande variedade de micro-organismos que vão fazer a decomposição da matéria vegetal, repondo os nutrientes do solo. Não vamos ter problema de erosão devido à chuva, aos ventos, e o solo vai se manter fixo graças às raízes dessa cobertura vegetal. Legal? Em terrenos inclinados, a cobertura vegetal ajuda a prevenir desmoronamentos. Lembra que a gente já comentou também nas nossas aulas passadas sobre os desmoronamentos devido à erosão do solo. É o que acontece nas encostas dos morros, à beira de nascentes, rios e lagos. Morros próximos a lagos, a rios, podem causar um assoreamento deles, ou seja,
a terra vai, graças a uma enxurrada, vai causar a erosão dessa terra, desse solo, que vai no fundo do rio, deixando o rio mais raso, impedindo o desenvolvimento da biodiversidade do rio, enfim, causando uma série de problemas. E a preservação da mata ciliar, que cresce às margens dos corpos d'água, evita o assoreamento, evita esse processo de erosão do solo para dentro dos rios. E por isso é fundamental para diversos seres vivos. Cobertura vegetal, ainda em ambientes urbanos, além de tornar a paisagem mais agradável, a presença de áreas verdes, de árvores, reduz a impermeabilização do solo, ajudando a evitar enchentes e diminuindo a temperatura local. Vamos imaginar uma cidade onde não tem nenhuma área verde, nenhum pedaço de grama, nada, nada, nada. Para onde a água da chuva vai escorrer? Vai escorrer para as bocas de lodo. Nessas bocas de lodo, tubulação que vai lá para os rios, próximo da cidade. Agora, vamos supor que todas as bocas de lodo ou a tubulação entupiu. Lixo, um pneu, sei lá, foi jogado no chão e foi graças à chuva e entupiu essa tubulação. Para onde a água vai? Como é asfalto, cimento, tudo concretado, não tem por onde a água infiltrar na terra. E ela não vai sair dali. Consequentemente, ela vai se acumulando e vai causando a enchente. Por isso que as cidades que são muito desenvolvidas, não têm áreas verdes, têm mais chances de terem enchentes. Sem falar de que uma área verde é mais agradável para os olhos. É bonito você ver um passarinho voando, ou é bonito você ver uma árvore florescendo, enfim, é bonito, é agradável para os olhos, é uma paisagem gostosa de se ver. Evita enchentes, é bonito e diminui a temperatura do local. Vamos observar ali na imagem, o asfalto 50 graus. Na calçada, no concreto ao sol, vai estar 47 graus. Na grama ao sol, 35. Na grama, na sombra da árvore, 17 graus. Na calçada, na sombra da árvore, 37 graus. Percebam que na sombra a temperatura é muito menor do que no asfalto ou do que no sol. Então, é uma das vantagens das áreas verdes. Vão refrescar, diminui a temperatura do local, da região. Técnicas de plantio. A agricultura é um dos fatores que pode contribuir para a degradação do solo. A gente já falou das queimadas, que é um processo que vem antes do plantio nas grandes fazendas. E ela pode, de outras formas ainda, contribuir para a degradação do solo. No entanto, algumas práticas agrícolas simples podem ser adotadas para conservar o solo. Práticas simples mesmo. Vamos falar sobre elas. Primeira prática seria o plantio direto. É aquela feita sem que os restos de cultivo anteriores, como a palha, sejam retirados ou queimados. Essa camada rica em matéria orgânica também ajuda a evitar a erosão e a perda da água no solo por evaporação. Você mantém a palha de um cultivo anterior. Você fez a colheita e ficou a palha ali, em vez de você tirar essa palha, você deixa ela. Porque ela vai garantir que o solo não seja atingido diretamente pela água, por exemplo, pela água da chuva ou pelo vento, vai manter o solo úmido, que o sol não vai atingir o solo diretamente, e você pode fazer o plantio de outros cultivos da mesma maneira, ao redor dessa palha. Arreda um pouquinho a palha, deixa e faz a sua plantação. Esse processo, essa técnica é chamada de plantio direto. Outra técnica é a adubação verde, onde são acrescentados ao cultivo plantas que melhoram as condições do solo.
É comum realizar a adubação verde com leguminosas que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando o solo rico nesse nutriente necessário ao crescimento das plantas. Teve uma aula passada, agora há pouco tempo, que nós conversamos sobre esse processo de adubação e nela falamos sobre adubação verde, que as plantas leguminosas fixam esse nitrogênio no solo e o nitrogênio é muito importante para o desenvolvimento das plantas de maneira geral, de todas as plantas. Nós temos uma grande quantidade de nitrogênio na nossa atmosfera, mas esse nitrogênio as plantas não conseguem absorver, com exceção das leguminosas, que estão associadas a bactérias nas suas raízes. Essas bactérias captam esse gás nitrogênio e transformam num composto capaz de ser utilizado pelas plantas. A adubação verde, você vai ter o cultivo normal, milho, por exemplo, e entre as fileiras de milho você vai cultivar leguminosas que vão fazer essa fixação do nitrogênio no solo, sem que seja necessário você usar adubos químicos ou outros adubos orgânicos. Ela vai garantir que esse nutriente para as plantas esteja disponível no solo. Outra técnica é o plantio em nível, ou também chamado de terraceamento. São realizadas em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água em seu caminho morro abaixo. No plantio em nível, o cultivo é feito em linhas que cortam o trajeto de descida da água. No terraceamento, são construídos terraços no solo que reduzem a velocidade de escoamento da água. Ao diminuir a velocidade da água, essa técnica facilita sua infiltração no solo, assim evitando a erosão e a perda de nutrientes do terreno. Geralmente são utilizados em encostas, então o terraceamento você vai fazer terraços. Uma parte reta da montanha, da encosta, enfim, e ali você vai fazer o plantio. Quando a água for escorrer, ela escorre um degrau, diminui sua velocidade. Escorre mais um degrau, diminui a sua velocidade. Isso garante a infiltração dela no solo. Permite que ela infiltre com facilidade no solo. Já no plantio em nível, também em encostas, só que não tão íngremes quanto do terraceamento, você faz o plantio em camadas que vão cortar a descida da água. Nesse caso, a água iria pegando embalo aqui e teria uma velocidade maior, consequentemente, poderia transportar uma quantidade maior de solo através de uma erosão. Nesse processo, a água vai colidindo na sua vegetação, na plantação que você fez, e ela vai reduzindo a sua velocidade. Ela acelera um pouco, bate em outra fileira de plantinhas ali do teu cultivo, qualquer que seja. Acelera mais um pouco, colide novamente com a vegetação e assim ela vai reduzindo a sua velocidade. Água numa velocidade menor garante uma melhor infiltração dela no solo e reduz o processo de erosão. Então, são duas técnicas diferentes, plantio em nível e o terraceamento. O princípio, a ideia por trás delas é a mesma, reduzir a velocidade da água, mas a forma como elas são utilizadas é diferente. Rotação de culturas, alternar o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas que enriquecem o solo e de plantas como o milho e os cereais que podem esgotá-lo. Se você plantar somente uma única cultura, somente milho, ele vai precisar de alguns nutrientes a mais do que outros. Consequentemente, dali 3 ou 4 plantações, o solo não vai mais ter esses nutrientes que o milho precisa. Você vai precisar adubar. O adubo pode contaminar o solo, como a gente já comentou. Se você faz a alternância do plantio de diferentes culturas numa mesma área, o solo
O milho precisa de um nutriente a mais do que outros e você planta, sei lá, o feijão que precisa de menos nutrientes ou de outros nutrientes diferentes do milho. E isso mantém um equilíbrio de nutrientes no solo, impedindo que um único nutriente se esgote, certo? Então, é uma técnica de rotação de cultura. Isso reduz muito a quantidade de adubo utilizado nesse solo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, algumas técnicas utilizadas na agricultura. Claro que existem muitas outras e a melhor técnica que você pode utilizar, você vai ter que conversar com um agrônomo, um biólogo, para pesquisar, para analisar especificamente o solo, a região onde você vai estar plantando, qual a melhor técnica que você pode utilizar, tá certo? Mas aqui eu trouxe para conhecimento geral e que vocês saibam que a agricultura pode prejudicar, pode degradar muito o solo, mas que também existem algumas técnicas que conservam o solo, que impedem a sua degradação. Se ficou alguma dúvida na nossa aula, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.